Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo todo sofisma e todo conselho altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Podei-vos assentar. Eu quero falar sobre batalha espiritual. Para quem não sabe, o que aconteceu comigo foi uma batalha espiritual. Satanás, ele é um ser invisível, porém real. E as brigas que nós temos no nosso campo de fé afetam a nossa estrutura física. Não é porque nós estamos orando que o nosso físico não sente a dor. Isso muito acontece por causa da nossa falta de cuidado com o corpo. Achamos que Deus vai nos livrar de tudo que fizemos de errado. Quero começar lhe dando um conselho. Deus nos livra de todos os males. A única coisa que Deus não pode fazer se livrar você é de você mesmo. Deus nunca vai te livrar das tuas decisões. Foi assim com a Eva. Ele deu orientação, mas ela tomou uma decisão e Deus não operou livramento na decisão dela. Foi assim com Salomão, sendo o homem mais sábio da terra. Toda a sabedoria foi derramada sobre ele, mas a decisão tomada por ele de ter tantas mulheres e depois adorar os seus deuses, Deus não livrou ele da decisão que ele tomou. Foi assim com Davi. Mesmo ele tendo dado o reino e chamado aquele homem de segundo o coração de Deus, Deus não livrou Davi da decisão que ele tomou de matar um homem para ficar com a sua mulher. Deus ungiu Sansão, lhe deu força e autoridade, lhe deu um propósito, mas Sansão tomou uma decisão e Deus não livrou Sansão da decisão que ele havia tomado. Eva e Adão tinham o melhor pastor, estavam na melhor igreja, tinham o melhor ambiente de vida, mas uma serpente entrou dentro desse ambiente e influenciou ela a tomar uma decisão, e Deus não evitou e nem livrou da decisão que eles tomaram. Preciso que você entenda, eu quero que você repita comigo: Deus não vai me livrar das decisões que eu tomo na vida. Mesmo sendo conhecedor da verdade, mesmo sendo entendedor da Bíblia, tomar a decisão errada traz consequências doídas para a nossa vida. E as batalhas espirituais acontecem aí. Satanás espera que nós tomemos decisões equivocadas, dando a ele uma oportunidade para ele entrar dentro de um território que Jesus já conquistou na cruz do Calvário e que nós entregamos a ele quando aceitamos o seu nome como Salvador. Aí começamos a crescer na fé, vemos para a igreja, oramos, achamos que estamos livres de toda a maldade do mundo. Ele nos guarda, ele nos protege. A Bíblia diz que não dormita aquele que nos guarda. A Bíblia diz que estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo e na sombra dele nós podemos descansar. Ele só não pode me proteger das decisões tomadas por mim mesmo. Citei homens da Bíblia para você que foram homens de renome, homens que escreveram história, como Davi, conhecendo tudo, tendo comunhão com Deus, decidiu matar o marido de uma mulher para possuí-la. E eu vejo uma geração amarrada. Eu vejo uma geração como Sansão. Tem promessa de Deus, tem aliança com Deus, tem um propósito para viver em Deus, mas perdeu a força para viver o propósito e para alcançar a promessa.
Por quê, pastor? Porque quebrou a aliança que tinha com Deus. Ficou o nome, ficou a fama, ficou as histórias. E a primeira coisa que o diabo faz quando ele quebra a aliança de um homem é lhe cegar a visão espiritual. Foi a primeira coisa que os filisteus fizeram com Sansão, cortaram-lhe o cabelo, porque sabia que a aliança entre Deus e Sansão estava em manter o seu cabelo sem corte. Satanás influencia os inimigos. Os inimigos usam a nossa própria boca para descobrir nossos pontos fracos. Porque não temos controle, domínio. Falamos antes de pensar, agimos antes de pensar e abrimos legalidade. Muitas vezes os filisteus tentaram machucar Sansão. Não conseguiam porque a aliança que ele tinha com Deus lhe fazia prevalecer. Mas no dia que ele quebrou a aliança, nada mais protegeu Sansão de sofrer o dano que ele sofreu. A primeira coisa que fizeram foram furar os seus olhos. Colocaram ele numa moinha para ele ser ridicularizado todos os dias. Flávio Josefo diz que todos os dias filisteus davam 5 virgens para ele, para que ele pudesse deitar-se com ela, na esperança que elas engravidassem dele e gerassem homens que fossem da sua mesma natureza, fortes. Eles não sabiam que a força de Sansão não estava na genética, estava na aliança. Quando eu leio essa história, eu me lembro dos dias que eu estou vivendo, de uma geração que fez uma aliança com Deus, que tem uma promessa gloriosa de ter uma força além da normalidade, que tem um propósito. Deus deu um propósito a Sansão: vai destruir a vida daqueles que aprisionam os meus filhos. E quando Sansão quebra a aliança, ele vai casar com aquilo que ele era para destruir. O que adianta ter promessa e não tem força para viver a promessa? O que adianta ter propósito e não ter força para viver esse propósito? Apenas alimentar uma palavra vazia no coração, de um culto que um dia sentiu a presença de Deus e hoje não sente mais, de uma geração de crentes que faltam cultos por banalidade. Eu, como pastor dessa igreja, não aprovo a ausência do culto. Pode ter qualquer programação, culto não é convite, culto é um chamado, é um mandamento de Deus, semanal para adoração do seu nome. Não me convide em aniversário nos dias de culto, eu não vou. Não me convide para nenhuma comemoração se tiver culto nesta casa, eu não vou. Porque eu cresci aprendendo a honrar primeiro a Deus, buscando a sua justiça, sabendo que as demais coisas me seriam acrescentadas, como diz a palavra do Senhor. Uma geração fraca, uma geração que tem promessa porque vive atrás de profeta, revelação e profecias, se empolga, infla o ego com uma palavra que Deus lhe deu. Não adianta estar carregado de promessa se eu não tenho força para viver essa promessa. Eu vou olhar na janela do templo e vou ver tanta gente passar e os inimigos zombando, dizendo: não é esse que um dia orou, não é essa que cantava na igreja, não é aquele que era o pregador. Olha onde é que ele está agora, olha o que aconteceu com ele. E muitas das vezes sai de casa, vem para o culto sem propósito, a visão espiritual foi tirada. Passa o dia rolando o dedo na internet e não produz mais nada. Não querem ter uma profissão, não se sujeitam mais aos trabalhos braçais, não querem mais fazer um curso, não pagam mais um preço do aprendizado. Por quê? Porque um novo tempo se estabeleceu e nós, como cristãos, estamos sendo desafiados a vencer essa batalha dentro do tempo que Deus nos inseriu. Não adianta olhar para trás e dizer: melhor igreja era do passado, pastores melhores eram do passado, congresso bom era do passado.
poder de Deus tinha no passado, não. Deus me preservou vivo, foi para esse momento. Tudo que eu vivi, todas as lutas que eu travei, todas as batalhas espirituais que eu vivi, não é para o passado. Deus me preparou para agora. E eu tenho certeza que você também foi preparado por Deus para viver o agora dele aqui. E eu queria saber se tem alguém que foi chamado por Deus para viver esse momento. Uma geração que adormece, começa faltando um culto, começa faltando outro, daqui a pouco o culto não faz mais sentido. A live é para quem não pode chegar na igreja, não é para você ficar em casa e assistir culto de casa. Nós temos um compromisso com o altar que é de Deus. Então não adianta você contar suas histórias. Você vai se comparar a esse homem. Tenho promessa, tenho propósito, mas me falta força. Quando você começa a negligenciar esse princípio básico, você nunca vai viver o extraordinário. Porque se com toda a dificuldade de você tendo, você não consegue ter fidelidade de um compromisso com Deus. Quando mais Ele abrir as janelas do céu e derramar as bênçãos que Ele tanto te prometeu, Ele vai perder você de vista e nunca mais vai te encontrar. Muitas pessoas não gostam de mim, porque eu nunca troquei o meu discurso por outra palavra, a não ser aquela que te traga temor de Deus no coração. E quando eu li esse texto, foi baseado na visão que eu tive. Depois da cirurgia eu voltei para casa. E eu estava com muita dor de cabeça. 6 dias sem evacuar. Eu sou bariátrico. Então minhas vitaminas caíram porque eu não comia mais. Minha barriga inchada. Gases de toda natureza. E teve uma noite às 3h39 da madrugada que eu sentei na beira da cama com a minha cabeça para estourar. E disse: Senhor, por que o Senhor não me escuta? Por que o Senhor não me ouve? Ouve a minha oração, meu clamor, não estou suportando. Houve um momento que eu achei que eu ia partir quando eu ia para a mesa de cirurgia. A única coisa que eu falei com Deus foi: eu não vi minha filha casar e não concluí o pagamento do meu apartamento. Como é que eles vão ficar? Se eu disser para você que eu fiquei com medo, o único medo que eu tive foi de não ter deixado uma casa própria paga para minha família. Mesmo que eu não visse o casamento da minha filha, mas eu sabia que ela estaria em boas mãos. E graças a Deus, Deus deu um homem de verdade para ela casar. Meu pensamento estava em como ficaria minha família. Eu não concluí pagar esse apartamento. Foi a única coisa que eu fiquei temeroso. E nesse momento que eu achei que eu ia ficar louco, a Rosélia colocou a mão na minha cabeça, fez uma oração e eu apaguei. Eu apago e continuo a minha oração com Cristo aqui. Eu não via Ele, eu sabia que Ele estava aqui. Apenas um homem. Eu entendia que era Ele. E eu dizia: Senhor, o Senhor não está vendo que está doendo muito a minha cabeça? Eu estou para ficar louco. Por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não me socorre? Ele disse para mim: filho, está doendo a tua cabeça? Eu disse: tá. Qual é o motivo que está doendo? Eu digo: eu fui no médico, doutor Cavalcante, todos os dias me mandando mensagem, me levou ao médico numa dessas idas. E disse para mim, o médico me disse que eu tenho muitas fezes, eu não consigo evacuar, porque o meu corpo está doente. Ele olhou para mim e disse: teu corpo está doente? Eu disse: tá. Por isso você não bota essa sujeira para fora, né? Eu disse: é. Pois é, meu filho. O meu corpo também está doente. Aí ele já não me chamou mais de meu filho. Ele disse: o meu corpo está doente, pastor de ovelhas.
A igreja é o meu corpo. Eu sou o cabeça da igreja. E a minha cabeça também dói porque o meu corpo está doente. E eu comecei a chorar muito. Eu dizia, mas como? Ele disse, você e ninguém nessa terra tem poder de impedir de um mal entrar na minha casa, nem na minha igreja. Mas eu lhe dei poder para botar a sujeira para fora. Você não pode impedir dela entrar, mas você pode impedir dela não permanecer. Assim como o corpo se alimenta de tudo e bota o que não presta para fora. Mas ele não falava só da primícia, ele falava da igreja de uma forma geral. Mas eu, como pastor dessa igreja, entendi que aqui eu poderia fazer alguma coisa. Ele disse, a minha cabeça dói, pastor de ovelhas, porque o meu corpo está doente e a sujeira já não sai mais lá de dentro. Logo em seguida eu vi 2 espíritos. Um tinha um rosto de mulher, era uma mulher debochada, com um batom esquisito, com uma maquiagem borrada. Eu não vi as pernas dela, ela levitava. Seu vestido era preto, gosmento que pingava. E aquele espírito pregava, dançava, cantava, orava e operava sinais. E ele andava aqui em cima. Se apresentou outra, uma mulher com um vestido muito justo. Ela era muito linda, seios fartos. E quando ela passava, dava para ver a roupa de baixo. Fio dental literalmente. Andando com o corpo à mostra. Ela pregava, ela cantava, ela profetizava, ela dançava. E esses 2 espíritos andavam no meio da igreja com muita facilidade. Foi quando ele me falou, tua batalha agora é contra o espírito da inveja, aquele preto gosmento, e contra o espírito da sensualidade e da prostituição. Deus falou comigo, levanta um clamor e profetiza contra eles. Automaticamente eu mandei o áudio nos grupos, mandei para o meu pastor primeiramente. Meu pastor ouviu e distribuiu em todos os grupos, porque era uma revelação para a igreja brasileira. E eu comecei a clamar. Chamei a igreja para clamar. E eu estou dizendo, você como pastor dessa igreja, não tem nada oculto que não venha a ser revelado. E já começou o tratamento hoje de madrugada. Deus começou a sacudir a sujeira, porque ainda tem profeta na terra, e Deus ainda visita os seus. E Deus falou que vai fazer conserto neste altar, porque a nossa maior batalha é contra esses 2 espíritos, e não é somente nesse momento, é nesta era. Por quê, pastor? Por causa do advento da internet. A inveja, Chico Xavier um dia disse, foi perguntado a ele, de todos os espíritos que você viu em suas transes, em suas viagens espirituais, qual foi o espírito que mais você teve medo? Ele disse, o mais terrível espírito que eu vi foi o espírito da inveja. Dele eu tive medo. Você acha que pode ser um defeito e não é, é um espírito. Você acha que pode ser um erro, não é, é um espírito. A inveja gera cobiça e a Bíblia diz, não cobiçarás. O invejoso, ele não quer ser igual a você, ele quer o que você está vivendo e o que você tem. Só que todo invejoso, ele morre, ou ele seca demais, ou ele engorda demais. A vida do invejoso trava, paralisa e nada prospera, e a sua alma é seca.
E muitos estão arrolados na inveja, por quê? Porque a rede social apresenta para todos que têm acesso uma vida irreal, de pessoas que querem viver sonhos diariamente e foge do ambiente da vida real. Não querem enfrentar os processos que Deus colocou na sua vida para viver. E já não tem Cristo como o seu principal influenciador. A sua orientação já não está mais no altar. As suas referências já não são mais cristãos. Eu cresci num tempo em que nós, quando passávamos por crise de existência, e essa turma do fundo que não larga o celular e vem para o culto perder tempo, fica à vontade. Cresci num tempo onde nós tínhamos crises existenciais, aonde as coisas eram escassas, onde eu tinha que orar para Deus me dar comida para alimentar meus filhos, onde morei de favor na casa de amigos. Mas quando a pressão apertava, eu só tinha uma direção para correr, e junto comigo todos da minha geração, a gente corria para o altar. A gente se envolvia com vigílias, a gente fazia campanha, a gente inventava qualquer coisa para estar um na casa do outro, um perto do outro, fortalecendo, orando, jejuando, profetizando, varando madrugadas. E isso nos sustentou, trouxe resultado. E Deus me disse: essa geração está enfraquecida porque não ora. Faz quanto tempo que você não tira tempo para falar com Deus? A sua Bíblia você nunca mais leu, nunca mais abriu para meditar na palavra do Senhor. E nós estamos vivendo em tempos de batalha espiritual, e a maior batalha é contra essa inveja. Que quando a gente olha a nossa realidade, tão diferente do que nós estamos vendo postada na rede social. São pessoas que querem ter resultados, mas não querem atravessar o caminho do processo. E lá na rede social tem gente ensinando você que pode você estar num bar à noite e dizer que serve a Deus. Lá tem famosos que não abandonaram a fama para seguir a Jesus. Eles frequentam igrejas de elite, mas não abandonaram a carreira da fama. E as igrejas abraçam e fazem áreas de celebridade, para que eles possam ter um culto confortável. E não conhece o poder da renúncia. Jesus conheceu um famoso rico e disse: se você quiser a vida eterna, vende o que tu tem, entrega para os pobres e me segue. Ele não quis fazer e Jesus não adulou. Ele foi embora para a perdição do seu próprio dinheiro. A mensagem de Jesus não é conforto, ela é confronto. Eu vou falar mais uma vez: a mensagem de Jesus não é conforto, é confronto. Grava o que eu vou te dizer e pega essa parte. Porque Deus me fez entender, na cruz do Calvário tinha 2 ladrões com ele. O do lado direito queria ver o poder de Deus de uma forma equivocada. Ele se inclina para Jesus e diz: tu não és filho de Deus? Para mim acreditar nisso, desce da cruz, salva a ti e salva a nós. Jesus nada respondeu para esse homem. Mas do lado esquerdo dele tinha um que estava na mesma condição. Só que o discurso foi diferente. Ele disse: Senhor, eu fiz o que mereci para aqui estar. O Senhor é justo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Para esse, Jesus respondeu e deu para ele uma palavra profética: ainda hoje tu estarás comigo no meu reino. Qual o recado que eu entendo aqui? Tem muito crente que quer descer da cruz e quer que Jesus lhe dê uma palavra de conforto.
Tem muito crente que está descendo da cruz e quer que Jesus lhe valide a sua renúncia de apostasia. Para quem quer abandonar a cruz, a resposta para você é silêncio. Você desce só. Se você quer abandonar a cruz, é só. Se você quer deixar a cruz, é por sua conta. Porque para quem quer deixar a cruz, Jesus não tem uma palavra para dar. Agora, se você quer enfrentar a dor carregando a cruz e desejando o reino de Deus, Jesus está te dizendo: venha com dor, venha com a cruz e pode tomar posse do meu reino. Sem cruz não tem reino, com a cruz você entra no reino. Então, meu irmão, se você não gosta de dor, você quer descer da cruz por causa dessa vida dondoca que você estabeleceu, dessa vida mimada que te ofereceram, não, sem cruz ninguém chega lá. Descer da cruz é silêncio, suportar a cruz tem palavra profética para você, e a palavra é: o meu reino te aguarda. É o reino de Jesus de Nazaré. Não fale para quem está perto de você: não saia da cruz não, meu irmão. Fala: está doendo, está doloroso o processo, estão machucando você, te abandonaram, estão caluniando você, estão te perseguindo. Mas se descer da cruz, desce só. Jesus não vai te bajular. A internet ensina a descer da cruz, a ir para um barzinho encher a cara e depois estar na igreja cantando. A internet ensina as mulheres a ser sensual, a mostrar o corpo. Tenho nada contra a sua vida. Você é casado, quem manda em você é seu marido. Mas eu vou lhe dizer que o que está escrito no livro de Judas, no versículo 17: não há o Espírito de Deus sobre a vida dos sensuais. Leia na sua casa o livro de Judas. Mulheres que gostam de mostrar o corpo nu, se dizem crente, desfilam nua, se dizem crente. Pastor, o senhor voltou azedo da cirurgia? Não. É que Jesus está me cobrando por um rebanho. E eu não posso aceitar pessoas que têm um espírito de sensualidade subindo nesse altar. Se você quer viver suas imoralidades, viva a sua conta. No altar de Deus não há espaço para esse tipo de comportamento. Se você gosta de mostrar seu corpo em público, fique à vontade. Mas para servir, a Bíblia diz que o obreiro seja apresentado, aprovado diante de Deus, que não tenha do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra da verdade, a segunda carta que Paulo escolheu a Timóteo. Não, irmãos, essa igreja de campanhas de vitória, não há sucesso no pecado, de jovens que estão transando antes do casamento, que deixam seus filhos levar namorada para dormir dentro de casa, que compram as roupas curtas que as filhas usam para sair. Você está financiando a destruição da alma de sua filha. Depois você não vai poder dizer: Deus me socorre. Ele não vai te livrar das decisões erradas que você tomou. Jovens que sabem um do pecado do outro e acoitam. Você é tão pecador quanto aquele que você viu pecar. O evangelho é boas novas de salvação e não de conforto. Eu tenho notícia de jovens que saem do culto e estão indo para festas mundanas. O pastor se afastou da igreja há um mês, mas a Bíblia diz: fere-se o pastor, despertam-se as ovelhas, espeçam-se. Pastor, o senhor está louco? O senhor está contando? Não, aqui é feito por pessoas, líderes que passam a mão em comportamento reprovado, Jezabel sendo criada em cativeiro. Não, irmãos, Deus me deu autoridade e já começou uma limpeza nesta casa. Deus me entregou uma multidão de almas e eu vi nessa noite, mas para isso acontecer, tem que haver limpeza. Pastor, é só uma bicada. Eu não tenho nada com a sua vida. A minha tarefa é pregar o evangelho de Jesus Cristo.
Se você acha que serve para você, então vista essa roupa. Se você achar que não serve, tem muitas portas largas esperando para você entrar. Quando Paulo fala sobre esse texto, ele está falando dessas pessoas que vivem diariamente um campo de batalha espiritual, que carregam propósitos, só que estão feridos porque estão infelizes pela realidade da sua própria vida. E vive olhando para a vida de alguém que agora está desfrutando alguma coisa e quer ser aquela pessoa. Não é querer ser igual, quer ser aquela pessoa. O invejoso fica com raiva de você sem motivo nenhum. Ele te odeia. Ainda diz assim: o meu santo não bate com o dele. Realmente, porque quem está no invejoso é o espírito de Satanás. Não tem outro espírito, ou é o de Deus ou é o do diabo. Não tem uma terceira facção. Não tem o CC, não tem o norte, não tem. Ou é Deus ou é Satanás. Ele fica com raiva de você. Ele te sabota. Ele te persegue. Não existe bruxaria mais poderosa do que a oração de um crente invejoso. E sabe o que é pior? É que a inveja ela é uma prisão, é uma gaiola. E Satanás sempre encontra um amiguinho para alimentar você da sua doença, igual fazia com Sansão. Olha, ele postou isso, ela postou aquilo. Ele comprou isso, ela comprou aquilo. E se você acha que isso tem a ver apenas com o contexto, isso é nacional. No Brasil inteiro, um descontentamento está sobre a igreja brasileira. No ano passado, quando eu fui para o monte, Deus me deu uma visão, quem está lembrado? Que eu abri um livro e a igreja estava como se fosse adormecida. E quando eu li as palavras daquele livro, uma poeira levantava. Quem inalava o pó morria e quem se protegia escapava. Quem está lembrado? A visão é para esse tempo. Eu entendi nessa visão da madrugada. Então eu estou sendo pastor de vocês. Não andem pelo espírito da inveja. Construa os seus resultados. Eu já dei a minha caminhonete para construir essa igreja. Hoje eu tenho uma, mas a minha primeira eu ofertei aqui dentro. Não tenho o número de quantos sacrifícios já fiz por essa igreja. Hoje eu colho, mas tem gente que chega e diz: está roubando a igreja. E mal sabe que eu tenho meus trabalhos e os meus ganhos. Então as pessoas elas nunca vão querer saber da sua história. O invejoso nunca vai compreender a tua história. Ele vai querer roubar os teus resultados. E essa noite eu me levanto contra todo invejoso, toda a energia negativa, tudo que aprisionou você, roubou tuas forças, paralisou a tua jornada, porque alguém decidiu te odiar, porque alguém decidiu te machucar, porque alguém sem motivo nenhum decidiu perseguir você. A minha palavra contra esse espírito: pega as tuas trouxas, bate em retirada. Nós já estamos vendo você. E se você tem sido alvo e vítima de inveja, levanta a tua mão, levanta a tua mão lá em alto. Eu não posso forçar, então eu peço que você levante a sua mão e faça uma oração forte por 60 segundos. Diga: Senhor, em nome de Jesus, me livra de toda inveja, me livra de toda maldade, de toda bruxaria branca. Solta a minha vida. Fala: solta a minha vida, libera a minha história. Faça a sua oração agora. Correntes serão quebradas. Ainda canabiaço que tereme nabiaçondarabia sé. Oh Espírito de Deus, vento do Espírito sopra nessa casa. Entra nesta peleja.
Portas que estavam fechadas sejam abertas agora. Cadeias de maldição batem retirada agora. Enfermidades que vieram ao corpo por causa da inveja, eu te renuncio e te rejeito agora. De mão erguida, se tiver alguma mão do seu lado, segura nessa mão profetizando, diga assim: eu libero sobre a tua vida uma palavra de bênção. Fale para essa pessoa: eu libero sobre a tua vida uma palavra de bênção. Todo ódio destilado contra você perdeu a força diante do altar de Deus. Oh, será que alguém pode profetizar? Estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, donos dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando. Eu quero ver se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus de verdade e tem coragem de reconhecer que você tem sido afetado pela inveja. Você não vai falar para mim, mas você vai confessar no seu coração. Aí depois você vai vir para esse altar. Você que tem tido inveja no seu coração, renuncia isso hoje. Deus nunca me deu mensagem para os ausentes. Deus me revelou as 3 pessoas. Eu já citei o nome delas para alguns líderes da minha alta confiança. Eu sei onde é que eles estão. E como teu pai espiritual, pastor, o senhor não é meu pai, então você não é minha ovelha. Espiritualmente eu sou o pai espiritual de todos que estão debaixo do meu rebanho. Renuncie esse sentimento antes que seja tarde para você. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de juízo. Essa casa não é pastoreada só por um pastor, é por um profeta. Vocês conhecem muito bem a unção que eu carrego. Não zombem, não brinquem. Tem coisas acontecendo que eu não posso falar porque eu não tenho esse direito. Mas já começou uma limpeza e um juízo. Porque Deus ainda tem valor nessa casa. Eu vou pedir para você já ficar de pé. Mas eu quero dizer uma coisa. Quando eu fui mensagem tão bonita que eu preparei, olha que coisa linda. Conhecendo a diferença da nossa alma. Temperamento. O que é o temperamento? O que é emoção? O que é sentimento? O que é caráter e identidade? Preguei nada do que passei o dia estudando. Gabriel foi profeta de Deus. Ele me disse: eu tive uma visão com o Senhor, vivi o número 4, em 4 dias chega a tua resposta. Na manhã do domingo chegou a minha resposta pelo que Deus estava me dando. Então, não adianta, aqui dentro dessa igreja
tem pessoas de toda natureza. E o campo de batalha a ser vencido é a nossa mente. Não adianta você profetizar, revelar, ser certinho, se a tua mente foi dominada por Satanás. O diabo, para nos governar, ele tem que sequestrar as nossas emoções. Se ele sequestrar a tua emoção, ele começa a governar a tua vida. A alma da gente, ela é composta de... A gente é feito de um complexo de elementos. Temperamento, por exemplo, vem desde a nossa genética. Um conjunto da genética com a criação e o ambiente. Isso não fala de caráter, isso fala da temperatura e da forma que você vai conviver no mundo. Os 4 são sanguíneo, é o cabeça quente. Colérico, é o irritado o tempo inteiro. Fleumático, é o pensativo, é o homem da planilha. E o melancólico não precisa falar, é o carente, choroso. Dentro de nós existem esses 4 temperamentos, mas um é predominante. Então Deus pega, vem cá vocês, por favor. Olhe para cá, depois você namora. Eu amo esse negócio de namorado estar se pegando na hora de estar pregando aqui. Imagina que eu tenho 4 temperamentos. Sobe aqui, pastor Edson. Essa aqui é a sanguínea, cabeça quente. Essa é a colérica, irritada. Faz cara de doida aí. Faz aí, meu filho, cara de doida. Assim, ó. Sanguínea, vai de 0 a 100 a 2 minutos, 1 segundo. Fleumática, o mundo está acabando, está anotando. Melancólico. Claro que não são esses. Essa aqui puxou para mim. Eu ainda não entendi o que ela é, porque eu nunca me entendi também. Tem uns 4 e tem nós 2. Mas esses 4 estão dentro de um. Vem cá, pastor Bessa. Mais rápido, meu filho. Os 4 estão aqui dentro. Vira para lá para o povo ver que você é bonitinho. Um desses aqui vai predominar como? Na manifestação da vida. Isso não fala das emoções dele, só fala como ele vai reagir a tudo que ele vai viver. Unção espoleta. Pastor Silas Malafaia pregando, você acha que ele está brigando. Não, é só a oratória dele. David Leonardo pregando, você acha que ele... Eu não consigo ouvir muito tempo, ele é um excelente pregador. Mas na escolha da oratória eu tenho minhas preferências, entende? Porque cada um desse temperamento vai falar com uma frequência individual. Tem uns que vai gostar dos irritados, tem uns que vai gostar dos nervosos, exortador, tem outros que vão gostar do didático. Olha, é assim. E tem outros que vão gostar do choro. Eu sofri e tal. É natural, é adaptação e segregação. Aqui dentro vai colocar as emoções. As nossas emoções, elas refletem o que acontece do lado de dentro quando nós sentimos, ouvimos, através dos 5 sentidos: olfato, paladar, audição, visão e tato. A percepção da vida vem, e aí a informação, a notícia, a coisa boa e a ruim vem sobre ele. Pá! Se as emoções dele tiverem sequestradas, a resposta será negativa. Se ao invés da coragem predominar o medo, se ao invés do amor predominar o ódio, se ao invés da gratidão predominar a inveja,
Se ao invés da fidelidade predominar a promiscuidade, quem consegue entender? Se ao invés do temor prevalecerá a imoralidade, toda notícia, o cara abriu uma tela, filme pornô, se ele não tiver uma emoção controlada, inteligência emocional, ele vai dizer, olha, vou ver, só um pouquinho, daqui a pouco ele está preso na pornografia. Por quê? Porque é como ele reage à vida, as emoções dele não estão libertas. Isso acontece quando nós somos traumatizados, feridos, abandonados, pessoas traídas, pessoas que passaram por um processo de dor, que tem problema com os pais. A maioria dos invejosos e dos sensuais tem problema de paternidade, não se identifica, aí acha que vai perder, é escasso, tem esse tipo de problema, e aí a emoção fica totalmente aprisionada, tá? As pessoas não conseguem lidar com a vida da forma real, ela nunca está feliz, né? É a resposta de todos os estímulos que a vida me dá. A vida me deu um limão, pega, coloca açúcar e faz uma limonada e vai dar certo. Por quê? Porque você é curado em Cristo Jesus. Vou falar de novo. Vê um limão, pega um açúcar, coloca um pouquinho de água e faz uma limonada, porque vai dar certo. Agora, quem não tem sua vida controlada, na hora que chega uma notícia, murmura, reclama, vou chutar o pau da barraca, é escasso, vive com medo de tudo, vai acabar a comida, não tenho dinheiro, e a Bíblia me diz, hoje já fui moço e hoje sou velho, pois eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque as minhas emoções, Wagner, elas são curadas em Deus. Eu não dependo mais do que eu sinto, eu dependo daquilo que Deus me fez acreditar. Quem está curado em Cristo não anda pelo que sente, anda pelo que acredita. Eu não estou vendo, mas acredito. Eu não estou sentindo, mas acredito. Eu não estou entendendo, mas vou continuar. Por quê? Porque a minha alma me engana, e eu não vou entrar na gaiola do medo. O diabo tem um território chamado medo, e quando ele te leva para dentro desse território, ele faz o que quer de você. E o que eu conheço de crente que carrega a promessa, que tem propósito, mas tem medo de se relacionar, não acredita mais na amizade, também está cheio de falsos amigos, e aí vai se isolando, vai se isolando, vai se isolando. O que sobra, Lorena? A internet. Aí eu vou para a internet e começo a viver uma vida de mentira, começo a viver uma fantasia, entro dentro de uma bolha. Não é uma bolha, é uma prisão, é uma gaiola. Mas hoje Jesus me deu a autoridade pelo nome dele, e o nome de Jesus veio para te dizer, em nome de Jesus eu venho para te dizer, toda gaiola será quebrada pela autoridade que há em o nome do Senhor Jesus. Agora, se você não reconhecer que você está doente, toda notícia que você vê daquela pessoa vai te entristecer. Tudo que você ouvir falar daquela pessoa vai te machucar. O diabo vai alimentar a tua ira. Ele quer te tirar da casa de Deus. A maldição dos pais visitando os filhos. E agora, pastor, estou envergonhado? Estou não, agora é que eu vou para a guerra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não tenho medo das guerras. Falei hoje para minha mulher, ano passado eu quase perdi você, esse ano quase eu me ferrei. Minha filha vive cheia de dores. Eu sei que muitos também têm problemas, pastores. Quem está em guerra sente no corpo o peso dessa batalha. Tem gente que vive numa eterna Hollywood. Você está fora do território que Deus inseriu a igreja, filha. E eu não tenho medo de dizer graças a Deus, porque hoje eu tenho histórias para contar. Venci as minhas batalhas. Já fui traído várias vezes. A maioria dos que lembraram de mim não são daqui, são de fora. Os socorros maiores vieram de fora. E o diabo adoecendo a minha mente,
Adianta você se doar por gente que nem lembra de você? Sou curado. Eu não faço isso para me alegrar, porque pela minha vontade nem aqui eu estaria. Sou escritor de livros, sou palestrante, tenho agenda dia todo e todo dia. Mas eu não estou fazendo o que eu quero. Eu entreguei as minhas emoções para Deus. Falar de novo, eu entreguei as minhas emoções a Deus. E eu só me lembro quando eu cantava: é Ele, por Ele eu estou gastando. O morrer em Cristo é lucro. O morrer é Cristo e o viver é lucro. Vou falar de novo: o morrer é Cristo, o viver é lucro. Não sei o que você tem para contar das suas batalhas espirituais, eu já tenho um bocado de história. E louvo a Deus, porque guerreiro sem cicatriz não é guerreiro. Eu carrego na minha alma um bocado de traição, um bocado de ingratidão, mas Ele nunca me paralisou. Me entristeceu, me fez ficar choroso um tempo, mas a Bíblia diz que o justo cai, mas não ficará prostrado. Se o justo cair por 7 vezes, eu caí muito mais de 7, não pelo pecado, pelas batalhas que não consegui vencer. Perdi muitas, mas ganhei muitas. E hoje durmo em paz, porque a minha emoção está na mão de Jesus Cristo. Não confunda o meu temperamento com a minha emoção. Sou enérgico, eu sou tão apaixonado pelo que faço que sou mal compreendido. Mas eu sei que hoje não guardo nesse coração raiva de ninguém, não guardo na minha cabeça rancor de ninguém. Aqueles que mataram meu pai poderiam ter o meu cativeiro, mas Deus tirou da mão deles. E hoje eu posso dizer: eu sou livre, sou curado. Somente pessoas curadas é que podem curar. Se ainda há inveja, imoralidade, prostituição, Jesus quer curar a sua alma e libertar o seu corpo, porque o medo não vai te dominar. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem conheceu Jesus conheceu o amor verdadeiro. Então eu vou renunciar tudo. Tem outro louvor que eu amo, que ele diz: queimou todos os outros amores que tinha no meu coração. Eu disse: Deus, eu só queria deixar uma casa para minha família, mas eu sei que tu vai cuidar deles. Eu não tenho dúvida, porque quando eu fui para aquele ambiente, você acha: pastor, para de fazer drama. Não, pastores do Brasil inteiro ligando, eu lhe vi morrendo, a morte chegou. O meu pastor entrou em campanha de Sandro, o espírito da morte saiu para te tomar. E ele disse: não é apenas uma cirurgia, é uma guerra. E eu sei, porque eu tinha começado uma batalha por alguém muito poderosa desse estado, que Deus me mandou cuidar. E quando eu entrei nessa guerra de principados e tronos, eu fui ferido, mas eu não fui derrotado e venci a batalha. A batalha foi vencida para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu posso dizer: tenho na minha cabeça, pastor Bessa, o capacete da minha salvação. Não vou perder a entrada eterna, a mansão eternal por nada. Eu não vou ser refém das minhas decisões. Coloquei tudo na mão do meu Salvador. Quem nessa noite quer fazer uma limpeza, fica de pé, porque Jesus está dando autoridade para quem quer autoridade e quebrar todas essas maldições. Fica aqui, Bessa. Agora imagina, aqui dentro ele colocou sentimentos. É o estímulo das emoções. Quando você recebe uma notícia, uma emoção dispara: medo, raiva, alegria, amor, ódio, satisfação, gratidão. Uma emoção dispara e ela vai te fazer sentir bem ou sentir mal. Sentimento. Sentimento. Diga comigo: sentimento.
Como é que você se sente quando você tem notícia daqueles que te traíram? Se sente mal ainda? Tem influência em você? Como é que você se sente quando você vê a vitória de alguém? Você não consegue se alegrar quando o seu irmão vence? Quando o seu irmão viaja? Quando o seu irmão compra? Quando o seu irmão paga? Como é que você se sente? Pastor, eu não tenho problema com ninguém. Eu poderia muito bem manter os bons costumes e a boa vizinhança, mas Deus cobraria de mim a sua alma. E eu não vou levar o sangue de ninguém nas mãos. Como você se sente quando o perigo bate na porta? Com medo? Ou você encara com fé? Quando a notícia ruim chega, com medo? Ou você encara com fé? Como que você se sente na hora de ofertar e devolver seus dízimos? Agora uma pergunta que não quer calar: como você se sente na hora que Deus aponta o teu pecado? Como um Caim, que Deus olhou para ele e disse: o teu pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Se tu fizesse o que fosse certo, tu serias aceito. Aquela pessoa que ouve, calada sai, mas sai para matar o seu irmão. Valoriza quem te confronta. Valoriza quem fala as verdades que você precisa ouvir. Mantenha por perto essas pessoas, porque no final da sua história são as únicas que querem o teu bem de verdade. Não despreza, não vira o rosto. Jesus diz: filho meu, Salomão diz: filho meu, capítulo 3, não te enojes da repreensão, porque o pai açoita e corrige o filho que ele ama e quer bem. Se eu mexi em alguma área que você se sentiu desconfortável, como você se sente? Pastor, estou envergonhado. É porque a escama caiu dos teus olhos. E nessa vergonha, o que você vai fazer? Fugir? Não vou mais para a igreja. É uma decisão que só você pode tomar e será refém dela. E agora, pastor? Não, eu estou envergonhado. Mas Deus é um Deus que me chamou a atenção por me amar. Porque tem gente que só vai dar valor quando o profeta descer e dizer assim: assim diz o Senhor, eu vou te dar uma casa, um carro e um avião, mas te conserta. Ah, meu pai, isso é chantagem emocional. Isso nunca foi profeta. Isso é embusteiro, feiticeiro de altar, bruxos travestidos de pastores. Como você se sente quando Jesus chama a tua atenção? Um Pedro que baixa a cabeça e continua caminhando entre os discípulos, ou um Judas que em silêncio continua e vai seguir para vender Jesus? Essa é a batalha espiritual que você tem que vencer no campo da tua mente. Com temperamento colérico ou sanguíneo, as emoções o sentindo, o teu caráter se revelará. E é nessa hora que Paulo diz: eu tenho armas poderosas para destruir essas muralhas que estão ao teu redor. Não, só alguém entendeu ali. E ele está dizendo para nós: e as armas dessa nossa milícia? Não é exército, milícias são pequenos grupos. Elas são espirituais, elas não são carnais. Não é um tapa, não é uma resposta na mesma altura. Jesus disse: se a vossa justiça não for bem maior do que a justiça dos fariseus, vocês não poderão entrar no reino do meu Deus. Porque o fariseu só faz o que o outro faz, olho por olho, dente por dente.
Mas em verdade eu vos digo: se alguém te ferir o lado direito, oferece o esquerdo. Se alguém te chamar uma milha, vai duas. Se alguém te tomar uma túnica, entrega a capa. Sabe o que Jesus está me convidando, eu e você? Chegou o tempo de vivermos o extraordinário de Deus. E o extraordinário está além do ordinário. Diga para quem perto de você: sabe o que é o ordinário? É fazer o que todo mundo faz. É viver como todo mundo vive. É machucar quando te machuca. É ferir quando te fere. Trair quando te trai. Roubar quando te rouba. Mentir quando mente para você. Enganar quando te engana. Irar quando iram. Isso é o que, pastor? Isso é a justiça dos fariseus. E Jesus me diz: não, isso é o que é ordinário. Para entrar no meu reino tem que ser extraordinário. Tem que ir além. Bateu de um lado, oferece o outro. Chamou uma milha, vai duas. Pediu a túnica, pega também o paletó, vai embora. Porque para mim entrar lá, eu preciso ser melhor do que esse fariseu hipócrita, que conhece Bíblia, que ora, que profetiza, é doutor da lei, mas não vive a justiça da graça de Deus. Invejoso, imoral, sensual, destruidor de família. Hoje eu me levanto contra você, Jezabel do inferno, espírito de Leviatã, para dizer que tu não vai dominar a mente da minha juventude, da juventude do Senhor Jesus, para dizer que tu não vai dominar a mente dos jovens da nossa igreja e nem da minha geração, para dizer que tu não vai destruir ministérios. Jezabel só se levanta contra a liderança. Todo espírito de Jezabel está sujeita ao sangue do Senhor Jesus agora. E se tu crer, te manifesta no meio dessa igreja. Pega as tuas trouxas e bate em retirada, demônio. Tu não tem mais lugar nessa família. Tu não tem mais lugar nesta casa. Tu não tem mais lugar nessa finança. Tu é um derrotado, perdeu na cruz do Calvário. E Jesus já me deu vitória. Orabacandarabia calabia shonderebia xé. Iribicalamanaba calabia chovia nabacé. Opera, Senhor. Opera, Senhor. Espírito Santo, faz a tua obra agora. Eu estou ouvindo barulho de correntes aqui se arrastando.